Olá pessoal, na aula de hoje vamos estar falando então sobre a primeira lei de Ohm e as leis de Kirchhoff aplicadas a circuitos elétricos. Vou explicar então a teoria que envolve cada uma delas para depois então juntos a gente poder aplicar na prática cada uma das equações. Vamos lá então? Para circuitos um pouco mais complexos, onde eu tenho mais de um valor de resistência, eu vou utilizar as leis de Kirchhoff, né, que é a primeira e a segunda lei de Kirchhoff, que complementa então a lei de Ohm. O que diz a primeira lei de Kirchhoff? Refere-se à forma como a corrente se distribui nos circuitos em paralelo. Então eu tenho duas resistências agora em paralelo. O que eu sei em paralelo? Eu sei que a tensão em todos os componentes é a mesma, que é igual à tensão da fonte. Então, se aqui, digamos, eu tenho 5 volts, aqui em cima eu vou ter 5 volts e aqui eu também vou ter 5 volts. Então, paralela a tensão é a mesma. Então, o que diz a primeira lei de Kirchhoff? Diz que a partir da primeira lei de Kirchhoff e da lei de Ohm se determina a corrente em cada um dos componentes, onde a soma das correntes que chegam a um nó, o que é um nó? É a intersecção aqui de mais um caminho, né? Então eu tenho um caminho vindo por aqui e tenho um outro caminho vindo por aqui. Então a intersecção, né, se chama nó. Então a soma das correntes que entram no nó, no caso aqui eu tenho uma corrente só entrando no nó, que é a corrente total, né? Ela é igual ao quê? Ela é igual à soma das correntes que dele saem. Ou seja, o I1 que está saindo desse nó mais o I2 que está saindo desse nó aqui, somando essas duas correntes tem que dar igual à corrente total. E essa é a fórmula da primeira lei de Kirchhoff, que a soma das correntes que entram no nó, ou seja, o I total nesse exemplo aqui, vai ser igual à soma das correntes que saem. Então, vamos supor que esses dois resistores tenham o mesmo valor e aqui esteja entrando 10 amperes. Então vai vir 5 A para a primeira resistência e 5 A para a segunda resistência. Agora, se essas resistências tiverem valores diferentes, o valor da corrente também vai ser diferente. Aí tem que ser calculado, que é o que a gente vai ver logo após. Então está aqui o exemplo. Ó. Eu tenho um circuito em paralelo, botando a resistência 1 em paralelo com a resistência 2, alimentados por uma fonte de 5 volts. E eu sei que a corrente que entra nesse nó é igual à soma das correntes que vão sair dele. Primeira coisa que eu tenho que fazer, transformar essas duas resistências aqui numa resistência total. Como é que eu faço isso? Utilizando a fórmula, né? R1 vezes R2 é dividido por R1 mais o R2. Aí eu vou ter o valor dessa resistência equivalente, que é a soma, né, dessas duas aqui. Só que elas estão em paralelo, por isso que eu utilizo a fórmula. Depois que eu tenho esse valor da resistência total e eu tenho o valor da tensão total, eu calculo a corrente, que é a tensão dividido pela resistência. Agora eu vou calcular as correntes em cada uma das resistências. Então, se aqui tem 5 volts e eu sei que paralela a tensão é a mesma, aqui também vai ter 5 volts e aqui também vai ter 5 volts. Se eu sei que aqui tem 5 volts e tem 200 ohms, eu calculo a corrente que está passando por esse resistor e a mesma coisa pelo outro. E por final, eu vou fazer a verificação, né, da primeira lei de Kirchhoff, que diz que esta corrente que veio para R1 mais a corrente que veio em R2 é igual à corrente total, que é a que eu calculei aqui. Vamos calcular isso agora e ver esses valores então. Vou iniciar calculando a resistência equivalente, que é 200 vezes 300 dividido por 200 mais 300. 200 vezes 300 dá 60.000 dividido por 500, que é a soma de 200 mais 300, né? Fazendo essa divisão, eu chego a 120 ohms. Então, a resistência total aqui, ó, deste circuito, desses dois resistores em paralelo, é 120 ohms. Eu tenho a tensão total, que é 5 volts. Então, eu vou calcular a corrente, que vai ser 5 volts, dividido pela resistência total, que é 120. Vou chegar a 0,042 amperes, ou transformando isso para um submúltiplo, né, deslocando a vírgula 3 vezes para a direita aqui, né, eu vou ter 42 miliamperes. Eu sei que a corrente total, a corrente que sai aqui da fonte, é de 42 miliamperes. Então, entrou no nó 42 miliamperes.
Quanto vai vir para cá e quanto vai vir para cá, como são resistências de valores diferentes, eu tenho que calcular. Mas eu sei que a tensão nas duas é a mesma, porque estão em paralelo. Então, a tensão aqui na resistência 1 é 5 volts, e a resistência 1 é de 200. 5 dividido por 200, 0,025. Transformando para miliampere, 25 miliamperes. Então eu sei que entrou 42 mili, veio para cá no I1 25 mili. Quanto vai vir para cá? Eu vou fazer a conta. 5 volts dividido por 300 ohms. Vou chegar a 0,017 amperes. Jogando a vírgula 3 vezes para a direita, chega a 17 miliamperes. Então, vou fazer a conferência agora. Eu sei que quanto veio para cá na resistência 1? 25. Quanto veio para a resistência 2? 17. 25 mais 17 dá 42 miliamperes, exatamente igual à corrente total. Ou seja, a nossa conta está correta. Entrou 42 mili, veio para I1 aqui 25 e para I2 17. Ou seja, a gente comprova a primeira lei de Kirchhoff, que diz que a soma das correntes que entram nesse nó é igual à soma das correntes que dele saem. Ou seja, 25 mais 17 deu os 42 que entrou. A gente sabe que o valor que a gente calculou está correto. E a segunda lei de Kirchhoff? A segunda lei de Kirchhoff refere-se à forma como a tensão agora se distribui, só que num circuito série. O que a gente sabe que é igual em série? A gente sabe que a corrente em todos os componentes é a mesma, né? Então a corrente total que saiu aqui é a mesma que passa pelo resistor 1, que é a mesma que passa pelo resistor 2. O caminho é único, né? Então o que diz a segunda lei de Kirchhoff? Diz que a soma das quedas de tensões nos componentes, ou seja, a tensão aqui neste componente, se eu medir com o multímetro aqui vai dar quantos volts? Eu sei que esta tensão aqui mais esta tensão aqui tem que ser igual à tensão da fonte. Então vamos supor que esses dois resistores sejam de mesmo valor e aqui tem 5 volts e aqui tem 5 volts. A minha tensão total vai ser 10 volts. Então esta é a segunda lei de Kirchhoff, diz que a soma das quedas de tensões, tá, nos componentes tem que dar igual à tensão total da fonte. Vamos aplicar ela? Então aqui eu tenho um circuito, ó, 5 volts na fonte, um resistor de 200 ohms e um resistor de 300 ohms. Estou redesenhando ele aqui, tirando, né, a informação aqui da tensão. Então eu sei que a corrente que circula aqui é a mesma. E esses dois resistores têm que virar uma resistência total. Esses dois virou este aqui. O que eu tenho que calcular então? Tem que começar calculando a resistência equivalente. Depois, sabendo o valor dessa resistência equivalente aqui, tendo o valor da resistência, tendo o valor da tensão, eu calculo a corrente total aqui. E eu sei que em série a corrente é sempre a mesma. Então, se a corrente total, o valor que eu achar na corrente total, vai ser o mesmo que vai estar passando por aqui, porque vai estar saindo um valor aqui. Esse valor da corrente é a mesma que passou pelo R1 e é a mesma que passou pelo R2. Então eu vou calcular a tensão aqui em cima, porque eu tenho a resistência e tenho a corrente que é igual à corrente total. Calculo V1 e calculo V2. E aí somo essas duas tensões, tem que dar igual a 5 volts. Vamos botar os valores de conferência então. Resistência equivalente, eu tenho 200 e tenho 300. Dois resistores em série, eu somo, né? 200 mais 300 dá 500 ohms. Então eu sei que aqui eu tenho 500 ohms. Tenho uma tensão de 5 volts. Calculo a corrente, que vai ser 5 volts dividido por 500, 0,01 ampere. Jogando 3 vezes a vírgula para a direita, eu vou ter 10 miliamperes. Ou seja, eu sei que a corrente total aqui é 10 miliamperes. Então, se eu sei que a corrente total é 10 mili, a corrente que vai circular aqui também é 10 mili. E a corrente que vai circular no R2 também é 10 mili. Tenho o valor da resistência. Qual é o valor da tensão aqui? Eu tenho o valor da resistência, que é 200. E sei a corrente, que é igual à corrente total, né? Que é 10 miliamperes, ou seja, 0,01 amperes. Vezes os 200 ohms. Vai dar 2 volts. A mesma coisa eu vou fazer aqui. 300 vezes a corrente 0,01 vai dar 3 volts. Então aqui eu sei que tem 2 volts e aqui eu sei que tem 3 volts. E o que diz a segunda lei de Kirchhoff? Diz que a soma das quedas de tensões aqui tem que dar igual à tensão da fonte. 2 mais 3 dá 5 volts. Exatamente o valor da tensão da fonte. Então percebam como
vocês vão utilizar as fórmulas e vocês vão estar conferindo os valores que vocês estão calculando, tem que bater, né? Tem que ser correto, isso é uma forma de conferir, então se o que eu calculei está correto ou não, utilizando a primeira e a segunda lei de Kirchhoff. Em resumo, então, o que a gente viu, que em circuito série, o que é igual? Em série a corrente sempre é a mesma, né? Então a corrente total é igual à corrente 1, que é igual à corrente 2, e assim quantas resistências mais tiverem. O que é igual em paralelo? A tensão, né? Então a tensão da fonte aqui é igual à tensão no resistor 1, que é igual à tensão no resistor 2. Em série, o que diz a lei de Kirchhoff? Que a soma das quedas de tensões deste resistor mais esse resistor tem que dar igual à tensão total da fonte. E no circuito paralelo é a corrente, né? A soma das correntes que entram nesse nó é igual à soma das correntes que saem deste mesmo nó. E para calcular a resistência no circuito série, eu somo essa resistência mais esta resistência. No circuito paralelo, eu utilizo a fórmula, né? R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Então, num resumo, né, da utilização do circuito série paralelo da lei de Ohm e das leis de Kirchhoff, é o que a gente viu na aula de hoje.